Mais um podcast com a minha mamacita. Poderíamos dizer que uma nova temporada, um novo ano, feliz ano novo para todo mundo. Bora que Feliz 2026. 2026, que 26 promete, hein? Promete. Vamos para mais uma então, Vamos para mais uma. temporadita. E vamos começar, eu acho que com ouro assim, né? Ouro? Ouro. Então hoje a gente vai falar assim, educar virou tabu? Eita, hein? O choque entre cultura moderna e os valores familiares. Eu acho que hoje sai coisa boa daqui. Sai coisa boa. Tô achando. Então, Mas assim, né? Você tem propriedade que você tem 4 filhos, né? Eu tive um só. Não, e o legal é que a gente conecta literalmente 3 gerações Exato. para poder ver essas transições que acontecem naturalmente com o tempo. Sim, de uma cultura. geração para outra, né? A gente vai falar bastante de posicionamento, de ideologia. Não vamos aprofundar porque o foco não é certo ou errado numa ideologia, mas o quanto isso acaba impactando principalmente nossas crianças e os Sim. nossos adolescentes, né? E lembrar que esse também é o nosso ponto de vista, né? Sim. Daquilo que a gente tem vivido, da minha experiência, né? Nesses pouquitos anos da minha vida, na sua experiência também, como você é novo, mas você já tem, né, 4 filhos, então acho que vai ser interessante. Começando por isso, você acredita que a gente terceirizou a educação dos nossos filhos para outras pessoas, instituições ou coisas assim? Com certeza, eu acho que isso foi começando um pouco na minha geração, no sentido, né, da minha para a sua, e eu acho que da sua para frente, eu acho que se estabeleceu. Porque na minha geração, eu falo que eu tinha um instinto fugitivo, né? Eu tinha muitas amigas, eu tive você bem cedo, então as minhas amigas depois acabaram sendo pessoas um pouco mais velhas. E eu me lembro delas em casa, cuidando dos filhos e tal. Mas eu com você, eu me lembro de muita coisa eu terceirizar, eu falo que eu era fugitiva. Só que, ainda bem, né, eu acho que com a ajuda de Deus mesmo, nem eu sabia que ele estava me ajudando, mas estava. Eu acabei terceirizando em parte com pessoas e lugares que de fato eram confiáveis e que iam me ajudar na minha imaturidade. Que era uma terceirização, mas também com um certo limite. Não era simplesmente vou sair de casa de manhã, vou voltar à noite e pego você, coloco para dormir. Numa parte sim, porque você sabe que eu estudei fora, eu fiz minha faculdade enquanto o Pedro era pequeno, eu fiz entre os 2 anos dele e os 7, que são anos críticos, mas com esse certo limite. Sim. E dando continuidade, acho que a gente também cresceu, e eu vejo isso acontecendo hoje, e não leve para o coração, mas se levar, que seja de alguma maneira assim, positiva. Não se ferir o ego, aí você precisa tratar o teu ego. Mas é o seguinte, hoje a gente tem esse mesmo movimento, ao meu ver, com algumas coisas. Eu terceirizo, é que vamos dar nome aos bois, né? Eu terceirizo a educação dos meus filhos para a escola. Ah, por quê? Sim. Porque é os professores que precisam falar para os meus filhos o que é certo e errado. Eu acho que não por conta disso. Eu acho que é porque as pessoas, elas querem crescer elas mesmas. Então, assim, para você desenvolver um filho, por exemplo, demanda tempo. Não é um negócio que você consegue fazer ali enquanto a criança, na verdade, o tempo que ela tem, ela deveria estar dormindo. Então, eu acho que os pais, eles estão se dedicando tanto ao crescimento e ao desenvolvimento próprio, que está esquecendo do desenvolvimento das crianças. Então, assim, são mães que trabalham exaustivamente, pais também, embora eu acredito que os pais, eles têm mesmo essa responsabilidade de prover e etc. Mas eu acho que entra num outro tópico, né? Que a gente vai falar sobre a ausência do pai e o que isso impacta no desenvolvimento do filho, né? Hoje eu acho que a minha geração
teve um pai ausente, isso refletiu em muitos comportamentos, até mesmo essa questão da mulher precisar toda hora, falar assim, bater no peito e ser essa força motriz que naturalmente, não estou falando que não é para você, não estou falando que não é o teu propósito, teu chamado, mas existe diferença na força motriz do homem para algumas coisas e da mulher para outras coisas. Sim. Eu acho que tem muito mais... A minha geração é frouxa, não sabe construir quase nada e está em busca de uma recompensa super rápida através de cursos que vai te ajudar a ficar milionário em 1 minuto. Sim. Então, eu não acho que é por conta do excesso de trabalho. Eu vejo também muito pai e muita mãe terceirizando para poder ir para balada, para poder ir para o bar. O que eu digo assim, qualquer forma que você entrega o teu filho na mão de uma outra pessoa, para que você vá fazer qualquer outra coisa, entendeu? Ah, mas é super plausível, eu preciso trabalhar. Beleza, eu também preciso trabalhar, você também precisa trabalhar. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Acho que a gente vai acabar abordando isso depois no podcast, mas tem uma outra situação que além da escola, eu vejo que os pais terceirizam para a escola, por quê? Os professores que acabam ditando o que os nossos filhos entendem como certo e errado. Sim. Os professores que acabam mostrando para eles se eles devem falar palavrão ou não, se eles podem bater no amiguinho ou não, porque o pai dentro de casa não ensina o básico pro filho, entendeu? Uma coisa é você falar assim, olha, eu tô confiando na vida do meu filho, mas a base ele tá recebendo em casa. Ele pode ouvir o que for dentro da escola, ele vai saber respeitar, ele vai saber amar, ele vai ter os princípios dele de formação, entendeu? Mas quando a gente delega para a escola, os professores acabam moldando dentro das suas crenças e realidade. É que eu acredito que assim, inevitavelmente a gente vai conviver, né, em lugares. Então a escola é um lugar, porque o Brasil ainda não tem essa questão do homeschool tão forte e tal. Então assim, escola é um lugar que a criança vai conviver. Só que o problema eu vejo que são os lugares que podem ajudar nessa formação de opinião do filho, né, do crescimento e no desenvolvimento da criança. Então, antigamente, por exemplo, você tinha a escola, mas você tinha também os seus vizinhos, que as crianças brincavam normalmente juntas, tinha a igreja, tinha a comunidade em si, tipo no bairro, então muitas coisas aconteciam no bairro. Hoje não tem mais. Hoje as crianças, elas vivem dentro de condomínio, elas ficam com as babás, elas não têm convivência, a convivência é na escola e por isso, porque elas estão com elas estão em comunidade dentro da escola, eu acredito que é por isso que muitas opiniões lá dentro são formadas, porque você está em conjunto. Se você tem isso em outros lugares, dá a impressão que você dá mais opção para que a criança ela cresça e ela cresça com outras entre aspas, opções, né? Eu falo por mim mesmo, eu cresci dessa maneira, estou falando porque eu cresci assim. Tinha bairro, tinha igreja e aí, num determinado momento, eu decidi quem seriam meus amigos mesmo, e que iam me ajudar nessa formação de opinião. Tá. Mas a gente também não pode generalizar, por exemplo, falar que a igreja em si é um lugar positivo. Não, o que você está falando é ponderar as pessoas e os ambientes que você frequenta e não... Eu acho que é conviver com pessoas. Que tem a mesma linha de pensamento, as mesmas crenças que você. Também. E as que têm divergência? Não, você convive também. Você convive, só não confia a educação do teu filho. A educação do isso que eu tô falando. filho, exatamente. Então você confia deixar o teu filho... Precisa ter rede de apoio, gente. Eu tenho 4 filhos e eu tô aprendendo agora, depois deles mais velhos, que eu sempre deveria ter formado uma rede de apoio. Você ter rede de apoio não é você delegar para as pessoas, é você ter um respiro também. Pai e mãe precisam de respiro. Tem uma frase dos Estados Unidos que fala que você precisa de uma vila para criar um filho. Que é isso, você não faz sozinho, é isso que eu quero dizer. Sim. Você tem pessoas e você tem uma comunidade que você confia. Comunidade que eu falo são pessoas ou lugares, sei lá. E aí, as que você não confia, você convive também, porque é a vida, né? Você vai conviver com pessoas que
tem ali os mesmos valores que você, os mesmos pensamentos, e vai conviver com pessoas que também não têm. E aí pessoas que não têm, você não deixa o seu filho. As outras você escolhe para quem deixar o seu filho. Certo. Eu também dentro dessa categoria, para depois a gente já... Faz sentido ou não? Faz sentido. Mas acho que com esse outro exemplo fica mais fácil. Eu entrego no desenho, pra televisão, pra coisa assim, a educação do meu filho. Isso é outra Para coisa. que forme nele algo que eu não estou disposto a depositar, que é tempo. Acho que o tempo que você deposita e a intensidade nesse tempo vai ditar muita coisa. Só que quando eu trabalho fora, eu chego em casa e eu quero descansar. Porque o Pedro tá cansado. Porque o Pedro precisa desse tempo, então eu coloco o meu filho na frente da televisão. Sim. Essa é uma outra forma que eu vejo que a gente acaba delegando. Você quer ter um tempo, você de quer lazer. ter sossego, aí você entrega o celular na mão da criança. Aí você começa a entender um monte de comportamento. Mas não é, tipo, a pessoa acho que não pensa assim, eu vou entregar a educação na mão de outra pessoa. Só que isso inevitavelmente acontece mesmo você não pensando sobre isso, entendeu? E até uma coisa assim, o que essa cultura moderna, né? Eu acho que a gente pode acabar entrando em alguns tópicos, né? O que é cultura moderna acaba prejudicando nessa educação das crianças que deveria ser nossa. Então vou dar exemplos claros, certo? Hoje a faculdade é uma das maiores formadoras de opiniões para os estudantes. Então a gente já falou sobre isso. Eu estudo em tal faculdade. Você vê uma linha de identidade muito forte sendo seguida. Eu estudo em outra. E assim vai se criando as suas comunidades, seus nichos. Mas quando isso é exposto para uma criança, você acha saudável? Você acha que é certo? Você acha que da gente entregar e eles se perderem tanto no meio do caminho? Não, porque eu acho que a criança não tem maturidade. Uma coisa é na universidade. Na universidade, quando a gente vai para a universidade, você já teve a chance de ser formado antes. Formado dentro dos valores e crenças que a sua família, a sua família, né, no caso, Sim. tem. Aí você chega na faculdade, você tem a opção de falar assim, não, eu acredito nisso ou acredito naquilo. Mas você tem uma base para você. Agora, criança é diferente. Então, mas dentro daquilo que nós estamos falando, a base acadêmica, ela já começa desde a criança. Então, já começa já nos desenhos, Sim. já começa nos filmes, já começa nos seriados que eles são expostos, nos professores que ensinam o que não deve. Aqui a gente está falando da nossa ótica e perspectiva daquilo que nós acreditamos. Sim. Então, obviamente que a gente supõe, né, que o jovem Sim. tem maturidade, mas não tem. Não tem, mas ela já recebeu uma bagagem, Isso. Né? E essa bagagem ela está sendo formada por terceiros. Aí depois você colhe a consequência e tem um filho rebelde dentro de casa. Sim. Por escolhas suas. É o que eu falo sempre para a Bárbara. O Mateu, ele tem 1 ano e 10 meses. Ele não sabe lidar com as emoções dele. Ele não sabe falar, papai, eu tô com raiva. Papai, eu tô triste. Papai, eu tô feliz. Ele não sabe. Primeiro que ele nem fala ainda. Então, assim, é nossa responsabilidade e instruir ele no momento que ele tiver de explosão. O Mateu é muito explosivo. Então, calma, como que eu vou ensinar ele? Em vez da escola, como que vai ensinar? Se a escola está ensinando ele, o resultado lá na faculdade, entendeu? Vai dar problema. Aí não tem base para discernir. Sim. Entendeu? Mas é isso, tempo, né? É tempo, é gastar tempo, é gastar energia com o filho, é depositar no filho, é não entregar na mão do filho a decisão. Porque hoje o que acontece é isso, não, eu tenho que fazer tudo que o príncipe e a princesa querem. Não, não tem. Sim. O príncipe e a princesa têm os pais e os pais têm maturidade para falar para o príncipe ou para a princesa o que fazer. Num castelo, quem manda não é príncipe e princesa. É rei e rainha. Quem manda é rei e rainha. Exatamente. Então, se é seu príncipe, tá bom. Quem que é o rei e a rainha que está por trás disso? Entendeu? O problema é entregar na mão de um serzinho que não tem maturidade para escolher. Entendeu? E dentro disso, em que momento você acha que a proteção das crianças foi passada para a ideologia? Que a gente entregou isso? Em que momento? Você acha que teve algum momento chave?
Eu acho que a tecnologia é algo que contribui, porque facilita também. O celular hoje é babá. Você, como eu falei, você dá na mão da criança e a criança fica lá assistindo enquanto você tem sossego. Só que ao mesmo tempo, o que essa criança está assistindo? A opinião da criança, ela está sendo formada por aquilo que ela está assistindo. Sim. Quando ela vai, por exemplo, não, eu quero colocar, mesmo eu estando em casa algumas horas, vamos supor que eu chego em casa às 5 horas da tarde. Mas meu filho fica lá na escola até às 7, porque eu quero 2 horas de sossego. Enquanto era 2 horas que você poderia estar depositando na vida do seu filho. Então, eu acho que são pequenas coisas. E eu acho que essa modernidade, vamos dizer assim, essa tecnologia, eu acho que contribuíram para que as crianças fossem, tá certo, Fosse. né? Discipuladas por essas coisas, por tecnologia, por escola. Os professores, eles já vêm formados com essa mentalidade e daí vai lá, ensina a criança. Que é complicado, né? Eu acho que a gente passou isso a partir do momento que o meu eu se tornou mais importante do que todo mundo. Com certeza. Então, quando você é pai, você é mãe, não existe mais eu. E eu aprendi isso no meu casamento. Não é sobre o Pedro. É difícil, porque você tem que sacrificar, você tem que abrir mão do seu eu. E você tem que falar, não, agora não é sobre o Pedro, é sobre o outro. Só que o nosso eu é tão mais importante, mas tão do que qualquer outro ser humano, que não existe mais o sacrifício. O sacrifício de educar, o sacrifício de gastar tempo de qualidade, o sacrifício de depositar, o sacrifício de corrigir, o sacrifício de abdicar da sua noite com a tua esposa, num spa, num restaurante chique, para você ficar dentro de casa, comendo macarrão. E não tem zero problema com isso. E a criança não cria laços, né? Porque daí você é até algo tão distante que eu, filho, começo a acreditar que eu sou um peso na vida do meu pai. E eu não sou uma bênção. E eu começo a ser formado debaixo de uma rejeição, debaixo de uma mentira, de que eu sou um peso. De que eu não vim para alegrar, de que eu vim para pesar. De que eu não vim para poder multiplicar, eu vim para poder tirar. Entendeu? Eu não vim para poder dividir. Não existe mais divisão. Então, assim, eu acredito que esse momento foi aqui. A partir do momento que eu, Pedro, sou mais importante do que qualquer outra pessoa. Não existe mais a ordem de Deus, família e trabalho. Hoje é trabalho, eu. Eu ouvi uma vez num lugar que eu tava que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarta minha foto. Entendeu? Acho que hoje é assim. O quanto que eu vou ter para gastar comigo? O tanto de tempo que eu vou ter para gastar comigo? Para que lugar eu vou? Eu vou abdicar de viajar fora para ter um filho? É a minha felicidade. É a minha felicidade, é o meu sucesso. Mas isso é com tudo, né? Por isso mas que tá mais casamentos forte. Estão sendo destruídos. As pessoas, para começar, nem querem mais casar, formar família. Formar uma família não quer. Mas que não quer pagar o preço. As pessoas querem a recompensa rápido. Querem a alegria de ter um filho que cuida delas quando chega lá no final da vida, de olhar e falar assim, caraca, eu construí uma família. Mas não quer pagar o preço de gerar o filho, de carregar o filho, de acordar na madrugada, de trocar fralda, fazer entre outras coisas. Sim. De disciplinar, de beijar, de abraçar quando precisa. Porque tem pai também que não consegue. É difícil. E você acha que essa cultura causou emocionalmente nas crianças? O que ela causou, assim? Desconexão. Afastamento. Afastamento. Não tem esse vínculo. Então, para ela, tanto faz. E provavelmente no futuro, por isso que a gente vê, por exemplo, hoje tem muitas crianças que não têm vínculo com avós, com bisavós. Isso é ruim, por quê? Porque é uma geração. Então, quando eu não tenho vínculo com a geração anterior, tem alguma coisa ali que se perdeu no meio. O que foi que se perdeu no meio? É porque a minha família não é conectada, e aqui eu não estou falando de dependência, estou falando realmente de ter esse elo. Então, por exemplo, eu me lembro do meu avô
fazendo macarrão. Ele fazia, ele pendurava, ela fazia massa e tal. Tinha algumas coisas que eles faziam que eu gostava. Minha avó, que morava em outra cidade, eu sabia que todo ano, determinada época, e eu gostava de ir lá, tinha um vínculo. Eu gostava de falar, até hoje eu gosto de falar dos meus avós, eu gosto de saber a história. E eu percebo que hoje não tem mais. Então, eu acho que no futuro, os filhos não vão ter conexão nem com os pais. Então, eu acho que vai ter esse corte. Porque não se cria vínculo. Não tem mais, a minha mãe fazia, sei lá, macarrão. Criança, você vai em casa e fala assim, nossa, quero comer o frango, mãe. Pode ser que eu não saiba fazer mais nada. Mas na sua cabeça, tipo assim, tem uma coisa que minha mãe faz e que eu vou lá na casa dela toda vez e eu como e eu fico... E eu gosto. Eu falo pra minha esposa e minha esposa não sabe fazer. Mesmo que ela saiba fazer, que seja o mesmo. Mas não, esse vínculo você tem com a sua casa, com a sua família. Você passa, por exemplo, ver os seus avós e pega os seus avós. É diferente. Eu acho que lá no futuro, se a gente não ensinar os nossos filhos hoje, lá no futuro eles não vão ter conexão nem com os pais. Nem com os pais. E você acha que... Acho que são muitos motivos, né? A gente está passando por uma transição, de novo, né? De cultura, onde os valores da família estão voltando. Me parece que está voltando. Os valores de você cuidar da sua saúde, de você... São tantas coisas que vai para esse lado. Sim, o que você enxerga como retorno desses valores e princípios da família, assim, para as crianças? Crianças e adolescentes, tá? Eu digo até jovens. Eu acho que é uma tentativa de trazer de volta. A essência. Uma tentativa de falar assim, nossa, isso aqui não está funcionando, Herol. Então vamos trazer de volta. Você acredita que por tentar defender a injustiça, nós fomos bombardeados por coisas que destroem, porque cria afastamento? Então eu crio distância, certo? Então assim, eu acredito que existem injustiças no mundo. Uma delas, pais que abandonam suas esposas ou mulheres, Sim. meninas, e deixam ela com um filho na barriga. Isso é injusto? É injusto, certo? E existe um laço Você de... não pode combater a injustiça com algo que seja ruim também, entendeu? Então, acho que a colocação é, eu combato a injustiça com a destruição daquilo que eu não acredito mais. Isso, a família. Exato. Então eu achei injusto meu pai ir embora, o que eu vou fazer? Eu vou destruir... Que ninguém tenha pai mais. Que ninguém tenha pai mais, ninguém tenha mãe mais. Isso. E assim, dá pra entender. No inconsciente talvez é um desejo de vingança, né? De vingança ou de justiça. Sim. Um senso de justiça, né? Mais ou menos. Eu acho que tá mais pra vingança do que pra justiça. Porque a justiça, ela faria você resgatar a família de uma maneira adequada. Mas quando você faz coisas que destroem a família, isso não é mais justiça, é vingança. E esse retorno à família, voltar para a família, né? Se você pudesse falar uma coisa que seria muito positivo se isso realmente se concretizasse na próxima geração, o que seria? Eu acho que essa conexão. A conexão. Reconexão. Você acha que essa reconexão vínculo. da família, ela traz... Quais são as consequências dessa reconexão? Os benefícios. Consequência pode ser positiva ou negativa, né? Legado. Legado? Algo que você... Porque a gente morre. Só que se nós temos vínculos e a gente passa coisas de geração para geração, você não morre. Porque um pedaço de você sempre vai ficar na próxima. Um pedaço do outro sempre vai ficar na próxima. E aí isso é a junção de tudo. Então a nossa família, ela é uma junção do que a gente trouxe de legado da nossa família de origem. Aí nós formamos a nossa família. A nossa família, ela vai deixar um legado que é nosso, que vai ser, você olhando, vai ser da sua família de origem, da sua esposa. Então aí aquela você árvore forma genealógica, outro. né? Você vai deixando, só que um pedacinho sempre vai ficando, sempre vai ficando. E isso traz um senso de eternidade. Né? Eu acredito na eternidade. E um pouco da gente não morrer, eu acho que passa por aí também, pela família. Certo. E você? Eu acho que vai trazer cura. Cura porque eu vejo pessoas ao meu redor que não tiveram um pai por perto, entendeu? E o quanto isso foi destrutivo. Assim como também vi gente que não teve uma mãe por perto e o quanto foi destrutivo.
o elo natural ele voltar a ser o essencial para a vida, entendeu? Sim. Então isso é natural. Você ter um lar onde você vai ser protegido, onde você vai ser amado, onde você vai ser ensinado, desafiado. Exatamente. E isso vai trazer cura. A gente acha que isso é oprimir, né? Então a gente está oprimindo os nossos filhos, fazendo muito pelo contrário. A gente está formando, preparando para que eles sejam adultos saudáveis. Significa que a gente não vai errar? Óbvio que a gente vai. Mas essa jornada de aprendizado, eu falo que o Mateu, vou pegar os meus meninos aqui, né? O Bernardo acabou de completar 7 anos. E eu falo que o Mateu não está tendo o mesmo pai que o Bernardo teve com a idade dele. Porque eu já passei por tanta coisa, eu aprendi tanto, que me faz ser um outro pai para o Mateu. E assim mesmo com a Aurora, que tem 6, e a Manuzinha que tem 10 meses. A Manuzinha está tendo um pai que a Aurora não teve. Sim. Eu fui muito mais ausente no Bernardo, com o Bernardo e com a Aurora do que eu sou com o Mateu e com a Manuela. E eu afirmo, tá, por experiência. Se eu não posso falar, não tenho propriedade para falar com 4, eu vou começar a trazer aquele povo que tem 10, sabe? Então assim, de que é diferente. Até mesmo a maneira como eles crescem, eles se relacionam, é diferente. Sim. Não estou falando que é melhor ou pior. Muito Sim, é diferente. Os meus mais velhos, eles são sensacionais. Não, são tops. Então assim, com isso acho que a gente pode deixar 3 coisas mega importantes, né? Que criança ela não precisa de ideologia, ela não precisa de lado, ela não precisa de ensinamento que está fora de casa. Ela precisa de proteção familiar. Ela precisa de um lar, né? Ela precisa de um lar no sentido real. Ela precisa de um pai, de uma mãe. Eu não tenho um pai e uma mãe. Então tá bom, você precisa de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia. Você representações, né? Isso. Na sua vida. Você usou. A representação, esse elo, voltar a ser para que seja restaurado aquilo que nós perdemos nos últimos anos. Sim. Né? E outra coisa que eu acabei de falar é limite é cuidado e não opressão. Exatamente. Então, porque eu ensino sobre limite, porque eu imponho o limite, eu não estou oprimindo o meu filho. Não é a criança que coloca o limite, né, gente, como adulto. Até porque na minha casa quem manda eu e minha esposa. Criança, obviamente não dessa maneira, tipo, cala a boca e obedece. Né? Existem regras, existem formas que precisam ser feitas. E o dia que você quiser ter sua casa e você não concordar, lindo, sem problema nenhum. Isso não é uma ofensa também para mim, entendeu? Mas o limite, ele também abre espaço para conversa. Sim. Porque você vai ter que explicar. Filho, você não pode roubar. Por que eu não posso roubar? Filho, você não pode bater na tua irmã. Mas por que eu não posso bater? Porque você é protetor. Você me ensina, você tem me ensinado isso bastante, né? Você é protetor. Você é o irmão mais velho. Você é aquele que carrega o zelo. Entendeu? Você vai ensinar ela a amar e a cuidar, entendeu? Então, acho que isso é importante. E o retorno da família, fé e autoridade saudável. Que é acho que é a vila, né? A vila. A aldeia. A aldeia. E nós precisamos encher a terra de bem, né? De amor, de paz, de respeito. Sim. Mas também de coisas certas. Disciplina, constância, coerência no limite que é vida, né? Traz vida, né? Aí a criança ela começa a enxergar a coerência daquilo que meu pai e minha mãe falam e eles vivem. Sim. Entendeu? Isso também é um belo de um ensinamento. Você teve limite? Eu acho que não como eu deveria. Eu deveria ter tido mais. Eu acho que eu tive bastante comparado aos meus amigos da escola. Sim. Acho que também não quero apontar nada, mas eu me vejo hoje numa situação muito melhor do que os meus amigos da escola, entendeu? Que lutam com problemas que hoje eu não luto mais. Acho que se dá a essa base. Me ensinou muito sobre os limites com os meus filhos, mas eu poderia ter tido um pouquinho mais. Com certeza, né? A imaturidade também não adianta. A gente não acerta nenhum pai, né? Não. Nem você, mesmo você tendo aprendido tal, não acerta. Nem eu e provavelmente nem você. Isso. Mas a gente tem que, naquilo que a gente conhece, a gente tem que fazer o nosso melhor. Você acha que eu ponho limites nas crianças? Acho que sim. Alguns não tanto quanto deveria. Mas coloca. Exatamente. Coloca. Que bom, terminamos mais um podcast. Mais um. 2 gerações, um Pedrito. assunto. É isso. Pedrito e Rosanita. Até a próxima. Até a próxima.